Como atleta, conquistou 46 títulos e é a mulher mais medalhada de Portugal. Aos 87 anos, Georgette Duarte continua a dar aulas de ginástica e nós vamos conhecê-la já a seguir. Bem, está na hora agora de conhecermos a nossa próxima convidada, a Gazela de Belém. Georgette Duarte, com 87 anos, vive rodeado dos símbolos de glória que conquistou na mocidade. Foi uma estrela do atletismo e ainda hoje detém o recorde da mulher mais medalhada de Portugal. Um feito que a Gazela de Belém, como era conhecida, jamais pensou alcançar. Quando fui para o Casa Pia, viam que eu realmente corria bem e que tinha muito jeito. Mas deram-me uma barreira, eu saltei a barreira e a partir daí fui selecionada para as barreiras e que nunca mais deixei as barreiras. Comecei a ganhar e comecei a correr muito e os próprios que me estavam a ver, que realmente escreviam para os jornais, começaram a pôr a Gazela de Belém. Eu achei engraçado, porque uma gazela corre muito e eu também corria. Achei engraçado. Prosseguiu a carreira de atleta no Belenenses, onde foi muito acarinhada. Mas numa época em que tantas áreas estavam restritas às mulheres, Georgette teve de lutar contra algumas convenções sociais. Eu fui muito criticada, muito criticada. Porque nessa altura usava-se as cheias, as raparigas até ao joelho, até cá abaixo, e eu ia para as provas com umas coisas muito curtinhas, e aquilo era uma vergonha. Mas eu nunca me ralei, nunca me importei. Georgette garante que ser atleta na década de 50 era muito difícil, porém o amor ao desporto era o motor que a impulsionava, e assim foi até ao fim da carreira. Não se ganhava nada, era amor à camisola. A gente vestia a camisola com aqueles de Cristo e sentia-se bem. Era a camisola. Eu sentia-me muito bem nas minhas provas. Quando entrava no meu campo, era eu que fiz a minha prova de despedida, porque já tinha 32 anos ou 33, já me chamavam velhinha, já sei lá e tal. E eu entendi que realmente havia de desistir a bater recordes. A gente, quando tem que sair de um desporto, tem que sair com a cabeça erguida e a bater recordes, porque de outra maneira eu não saía. Hoje, apesar de afastada das pistas, mantém a alma desportista e tenta manter-se ativa, dando aulas de ginástica na moita. Comecei a dar aí ginástica na brincadeira a umas amigas e estou na ginástica há 20 anos. Vou orientando e elas vão fazendo e está tudo muito bom. Estão maravilhosas. Ando ali há 20 anos, não tenho uma distensão muscular, não tenho uma dor, não tenho nada. Às terças e quintas, olha, é a minha distração, vou para ali e pronto. Esta mulher que agora vive de recordações será sempre a Gazela de Belém. Tenho uma idade já com 87 anos, não posso já fazer aquilo que fazia com 18 nem 19. E às vezes sinto-me triste porque realmente os anos vão passando, mas a vida está constituída assim. Eu sinto orgulho daquilo que fui. Tenho 46 títulos e 10 modalidades, porque ninguém ainda me passou à frente. De maneira que me sinto orgulhosa realmente sobre isso. E ela aqui está. Olá, Georgette, muito boa tarde. Olá, dona Fátima. Ó, Georgette, tem uma história maravilhosa, porque o seu talento foi descoberto assim. Ou seja, o seu talento para o desporto foi descoberto... Alguém percebeu que aquela menina que ali estava tinha qualidades únicas, vamos dizer assim. Foi isto que aconteceu. Sim, foi o que aconteceu, porque eu jogava basquete e a partir daí levaram-me para o atletismo. E eu fiquei no atletismo até sempre. Mas jogou o basquete quanto tempo? O meu primeiro clube foi no Ferroviário. E depois joguei na RUF, no Barreiro. E joguei muitos anos. Fiz vôlei, fiz ping-pong no Benfica. Jogava basquete, fazia atletismo, mas era muita coisa, e então optei pelo atletismo e deixei depois as outras coisas todas. Mas onde é que estava a morar para conseguir fazer esses desportos e ainda conjugar com a sua vida? Estava a morar na Moita? Na Moita. E os desportos praticavam onde? Na Moita ou... Em Lisboa. Em Lisboa? Em Lisboa. Nessa altura, quando fui para o Belenenses, não era no Restelo, era nas Chalécias. Depois, a partir das Chalécias, fui para o Restelo. E do Restelo fiz a minha festa de despedida até para casa. Agora, vamos lá ver, estamos a falar de uma época, e a Georgette sabe que é verdade, que
não é? Em que não era habitual as mulheres praticarem desporto. Eram muito poucas as que praticavam desporto. O seu pai sabia, olha no meu ar, o seu pai sabia que a senhora praticava basquete, handball, enfim, outros desportos. Não, porque o meu pai era maquinista de caminho de ferro. E eu assinei a ficha pelo meu pai porque eu era menor. Ah, e a senhora assinou? Assinei. E depois uma das provas, as minhas fotografias vieram no jornal, comecei logo a ganhar provas. E o meu pai viu o jornal e no domingo que eu tinha provas apareceu no estádio. Não lhe disse nada em casa, apareceu numa das provas. Quando entrei no estádio e vi o meu pai nas bancadas ia morrendo, porque eu tinha muito respeito ao meu pai. E então voltei para trás, já não queria correr. Mas depois os senhores do Casa Pia, porque eu fui o primeiro clube, foi o Casa Pia. Foram lá falar com ele, lá eu não sei o que é que aconteceu, sei que o meu pai ficou. E então levaram-me para a prova. Eu nesse dia, por acaso, tive muita sorte, ganhei a prova e o meu pai gostou muito e vim para casa com o meu pai. Achou piada ver a filha ganhar? Achou. Mas a Georgette não tinha contado ao seu pai porquê? Por medo? Acha que pai, ele ia o meu pai era castigar? maquinista de caminho de ferro e trabalhava muito. Trabalhava de noite e de dia, que nos faltou nada em casa. E então a minha mãe sabia que eu andava a correr. E não se importava? Não. O que também mostra que não era uma coisa nada. E o meu pai, nunca cheguei a dizer ao meu pai realmente o que é que andava. O meu pai sabia que eu andava no basquete por causa de um passe gratuito que eu tinha. Eu para jogar basquete no Ferroviário dava-me um passe. E então aí o meu pai tinha conhecimento. E a partir daí... Bem, o certo é que ele, quando descobriu que tinha uma atleta dentro de casa, depois de ganhar aquela prova, ele veio consigo e não a proibiu de continuar a praticar esta modalidade. Não, depois a partir daí ele consentiu. Consentiu. Tinha quantos anos, Georgette? 17. E já trabalhava? Eu não trabalhava nessa altura. Nessa altura não trabalhava? Depois é que empreguei-me na fábrica de material de guerra. E como é que fazia? Porque treinar Era muito difícil, muito difícil. Porque eu digo, quem gosta de atletismo tem que gostar muito. Porque a pista não é a rua. Para se fazer 100 metros tem que se treinar muito. Para se saltar umas barreiras tem que se treinar muito. E a dona Fátima sabe perfeitamente que é verdade, porque também lá andou. E eu levantava-me às 5 horas da manhã e ia para o comboio das 6. Para entrar a que horas? Para entrar às 8, porque eu estava no escritório de Espoletas e Corvas na fábrica de material de guerra. Portanto, levantava-se às 5 para às 8 estar no seu local de trabalho. Exato. Trabalhava até que horas? Até às 6. Depois saía daí e ia para o treino. Então chegava a depois chegava a casa às 9, 10 horas é quando jantava. É que naquela altura... Eu só estou a tentar que as pessoas percebam é que se fosse hoje, ninguém estranharia que uma mulher chegasse a casa mais tarde porque tinha estado a treinar. Enfim, é uma coisa normal. Agora, na época da Georgette, devia ser sozinha. Não estou a imaginar que eu tivesse muitas companheiras a fazer o mesmo. Depois comecei a namorar. E o namorado já a conheceu nestas lides? Eu já lá andava. Mas o meu marido gostava muito de desporto, muito desporto. Vá lá. Muito desporto, mesmo muito. Mas ele também era desportista? Não. Não. Não, ele não sabia fazer nada. Nem ao Berlim ele jogou. Não. Ele era desportista de bancada. Era daqueles só de Irapuia. Sempre. Ele adorava o atletismo, adorava. E então ele foi um dos segundos treinadores que eu tive. Porque realmente me obrigava a fazer as coisas. Queres, tens que fazer. Não queres, vens para casa. E então eu, como gostava, continuava a treinar, a dormir às vezes em pé no barco e outras coisas mais, porque andava cansado. A partir daí quis desistir do atletismo, porque não podia, não aguentava. Pois não aguentava, não dormia quase então, nada. Depois puseram-me na fábrica de material de guerra, saí da fábrica de material de guerra e fui para a CUF do Barreiro. E aí foi mais fácil? Fui então para os escritórios do Barreiro, onde tive então até me reformar, porque já era mais fácil, já entrava às 9 horas, não é? Já tinha outros transportes para o Barreiro que não para Lisboa, não é? Exatamente, ou seja, tinha a vida mais facilitada. Agora, segundo sei, Georgette, o seu marido não era o único admirador. A Georgette tinha uma verdadeira fila ali de admiradores, pessoas que realmente gostavam muito da sua performance, do seu... É verdade ou não? Tinha. Eu tive muita carta do Brasil a pedir-me casamento, mas eu já estava casada. Já não podia ser. Já não podia ser. Mas antes de casar havia muitos admiradores? Havia. Porque no meu tempo havia um grupo de raparigas muito jeitosas. Os Salgueiros do Porto tinham algumas 30 raparigas. Agora, a Moita é que não tinha ninguém, porque a Moita
Era muito pequenina, não é nada daquilo que é hoje, não é? Agora, era só as fazendas, com repolho e batata, eram os batelões para trazer a batata para Lisboa, era um café. E depois aparece esta batata linda, não é? Esta batata doce linda. E depois apareceu lá a jogar à bola, a andar de bicicleta, a vestir os calções de um irmão mais velho que eu tinha, roubava-lhe os calções e vestia eu. E fui uma Maria Rapaz e fui muito censurada, muito censurada para aquela gente toda. E a sua mãe? A sua mãe também a chateava com esse tipo de coisas, não? Nunca quis saber, não. Ou seja, tem um feito igual ao da sua mãe de alguma forma? Sim. Não se importava nada com o que as pessoas diziam, entrava-lhe sem sair a 500. Eu também nunca me importei de nada. A minha cabeça andava erguida, não queria saber nunca. Ainda hoje, sempre erguidíssima. Entrou aqui no estúdio e parecia um fuso ali lançado à direita. Tive amigos mais rapazes do que raparigas, andava com mais rapazes do que com raparigas. As raparigas muitas vezes tinham medo de mim, porque eu corria e saltava e ninguém fazia pouco de mim porque eu não deixava. E então os rapazes acompanhavam-me, eu era um rapaz com eles. Era diferente, não é? Era diferente. Agora, naquela altura, onde realmente a postura da Georgette não era uma coisa habitual na Moita, porque era uma terra pequenina, nada do que se compara com aquilo que é hoje, imagino que deve ter ouvido alguns comentários... se calhar até lhe doeram na altura, não é? Pessoas que às vezes... Havia um rio que hoje não existe, não é? Lá ao pé quase da estação, e quando eu ia para a estação, às vezes lá vai ela, para onde é que será que ela vai? E eu às vezes ouvia e às vezes ia a chorar. Mas depois acabava, metia-me no comboio, já não queria saber, não me interessava, não me interessava, eu não ia para fazer mal nenhum. E, portanto, e também não eram estes comentários que a faziam mudar as suas convicções nem as suas paixões? Nada? Nunca quis saber. Eu não fazia mal a ninguém. Nunca se importou com o que os outros pensavam de si? Não. Nada. Bem, já vamos saber então o que é que aconteceu a seguir na vida da Georgette, que a Georgette também foi mãe, e enfim, concretizou mais uma série de coisas muito bonitas. Ela tem realmente uma história lindíssima. Agora, lembro o nosso